salvo, Deus colocava o Espírito e retirava conforme o seu propósito naquele momento. O Espírito foi colocado em Sansão, foi tirado de Sansão. Hoje não. Quando Jesus veio, ele disse: derramarei do meu Espírito, mandarei sobre toda a carne. Então hoje os salvos recebem o Espírito Santo. Os não salvos o rejeitam. Mas que ele foi derramado sobre toda a carne, foi. E uma vez colocado esse Espírito, Deus não retira mais. Depois de Jesus. Muito bem, irmãos. Então nós temos aqui um outro cântico que diz: o que eu mais quero é te amar, meu Senhor. O que eu mais quero é te louvar, meu Senhor. O que eu mais quero é te servir, meu Senhor. Porque o meu amor, o meu louvor, na verdade, se manifestam de forma material no meu serviço. Louvar só de boca. Jesus diz: esse povo me louva só com os lábios, mas o coração está distante de mim. O apóstolo João diz: e aquele que diz que ama Deus e não ama seu irmão é um mentiroso. Com Felipe, que é aniversariante hoje. Querido Deus e eterno Pai, obrigado por, nesse ano, nós estarmos aqui em pleno carnaval, na Tua casa, para receber mais da Tua palavra e aprender mais de Ti. Meu Deus, abençoa o pastor, que ele venha aqui falar não o que ele tem para falar e o que ele quer falar, mas o que Tu deseja transmitir para cada um que está aqui presente nesse dia. Oh Deus, abençoa as nossas mentes, que nós podemos guardar tudo o que venha a ser dito aqui e colocar em prática, Deus, nas nossas vidas. É assim que eu te oro, em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos, por favor. Abram suas Bíblias. Na lei, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Livro da lei. A lei cerimonial, mais especificamente. Capítulo 20. Capítulo 20, Levítico, terceiro livro da lei, do Pentateuco. Capítulo 20, vamos ler os versículos 1 a 8 e o 26. Todos os versículos antes do 26 estão tratando do mesmo assunto, né? A gente vai ler só o 26 depois. 20 de 1 a 8. De 1 até o 27 está tratando do mesmo assunto, mas nós vamos ler só esses aqui. Eu quero tratar sobre os eleitos e separados por Deus para Deus.
Muito bem, todos encontraram? Diz assim, Levítico, capítulo 20, de 1 a 6. Disse mais o Senhor a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do meu povo, ou do seu povo, porquanto deu de seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem e contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo com todos os que após dele se prostituem com Moloque. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Aí ele continua todos os versículos do 7 em diante. Nós vamos ler apenas o 26, que diz assim: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Muito bem, irmãos. Então, como eu disse, a gente vai tratar sobre os eleitos separados por Deus e para Deus. Na mensagem do boletim, que eu sei que um ou dois irmãos da igreja leem, os outros não leem. Eu sei disso. Estou dizendo só porque é juízo de valor, não, eu sei. 2, 3, e olhe, leem essa mensagem. Todas essas mensagens do boletim são doutrina pura, ensinamento bíblico. Eu não escrevo curiosidade aqui ou baboseira. Muito bem, então, irmãos, na mensagem do boletim fala sobre a maravilhosa palavra de Deus. Como eu falei aqui ainda agora, no trecho que lemos do Salmo 119, o Salmo da Palavra. A Bíblia toda é uma maravilha, mas esse Salmo 119 é a maravilha da palavra. Então, irmãos, vocês sabem o quanto eu insisto no ensino da palavra, porque eu entendo, pela revelação da própria palavra, que esta é a principal missão de um pastor. Como eu disse, conforme a própria palavra deixa claríssimo, seja pelos patriarcas, no início da conversa aqui na lei, seja pelos sacerdotes, durante a história do povo, fazendo com que o povo cumprisse a lei, seja pelos profetas que foram chamados por Deus para desmascarar os sacerdotes, todos vendidos, todos falsos, por causa do poder dos reis, para agradar os reis, os sacerdotes se prostituíram. Aí Deus levantou os profetas para chamar a atenção do povo, rei corrupto, profeta corrupto, príncipe corrupto, povo corrupto, sempre ensinando. Depois o próprio Senhor Jesus, dizendo aos religiosos líderes de Israel: raça de víboras, hipócritas, sepulcros caiados, ladrões, salteadores. Para os pastores, Jesus disse isso para os pastores. Por quê? Porque estava ensinando errado. E os seus discípulos, formados apóstolos, em todas as suas cartas, todas, chamando a atenção para os falsos apóstolos, para os falsos mestres dentro da igreja. O papel de pastor é ensinar. Aí nesse ensino ele cuida, ele visita, ele repreende, ele conforta, tudo com base na palavra. Se não for assim, o pastor que não fizer isso é um falso pastor, seja ele quem for, seja de que denominação ele for. E eu repito, estes falsos pastores são quase 100% dos pastores de qualquer igreja. Sempre foi assim na Bíblia. Então não pode ser diferente hoje. Não está escrito nada há de novo debaixo do sol. As coisas que eram voltarão a ser. As que são já foram. Então tudo se repete para a glória de Deus. Está escrito aqui. Muito bem, irmãos. Então eu tenho dito aos irmãos, ainda hoje eu disse aqui,
que quanto mais eu estudo a Bíblia, mais triste eu fico ao ver a infidelidade do chamado povo de Deus, seja o Israel do Velho Testamento, seja a igreja do Novo Testamento. Ao mesmo tempo em que eu também me sinto confortado, quanto mais eu estudo, ao constatar a graça de Deus, a longanimidade de Deus na vida dos seus eleitos. Quando nos aprofundamos no estudo da palavra, nós podemos ver claramente que os grandes heróis da Bíblia, como por exemplo, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Elias, Pedro, Paulo, todos eram homens fracos como nós, pecadores como nós. Não eram melhores do que nós, nem uma vírgula. Mas Deus cuidou deles, Deus os escolheu para uma missão e os fortaleceu para essa missão por cima de pau e pedra. Deus os escolheu, os chamou, os separou para uma missão e sustentou o seu ministério durante toda a sua vida. Segundo o relato bíblico, o homem que mais sofreu por causa do seu ministério foi Paulo. Nenhum outro homem na Bíblia, pelo menos eu não vejo, sofrer do tanto que Paulo sofreu. Moisés sofreu? Sofreu, mas ele estava rigorosamente, digamos assim, no poder de Deus e fazendo sinais e maravilhas e os cambal para mostrar a Faraó, para mostrar quem quer que fosse. E ele não sofreu o que Paulo sofreu. Davi sofreu, foi perseguido por Saul, foi perseguido pelo próprio filho Absalão, mas não foi a sua vida inteira, foi poderoso rei. Salomão, mais poderoso ainda, mais bonitão durante o mundo inteiro, diante do mundo inteiro. Outras pessoas da Bíblia, os profetas, sofreram, especialmente Jeremias, coitado, foi quem mais declara o quanto ele sofreu. Ezequiel também, Isaías, todos, mas Isaías era príncipe, digamos assim, era da nobreza. Paulo não. Paulo só teve poder até ser convertido. A partir do momento que ele foi convertido pelo Senhor Jesus, só foi sofrimento na vida desse homem durante quase 40 anos de ministério. Só sofrimento, peia, cadeia, prisão, naufrágio, traição dos próprios irmãos, como ele mesmo diz. Paulo não teve um momento sequer de descanso no seu ministério, era só perseguição e sofrimento. Pelo que eu vejo na Bíblia, nenhuma pessoa sofreu tanto por causa do Evangelho do Senhor como Paulo. Estou aqui acreditando nada a Paulo, não, estou só dizendo como esse homem sofreu. Então, irmãos, ele era melhor do que eu? Não, nenhuma vírgula. Foi dado a ele um ministério, consequentemente um poder de Deus para garantir esse ministério durante a sua vida. Então, irmãos, nós vemos isso. Deus chamou, Deus sustentou. Então, como isso é confortante e encorajador? Eu já disse aqui, fui criticado por algum irmão, porque eu disse: meu irmão, você não sabe como eu todo dia penso em desistir, penso em renunciar, penso em abandonar tudo, todo dia. Sabe o que é todo dia? É todo dia. Por quê? Porque eu sei que eu não tenho capacidade para esse ministério. Qualquer um pastor fiel sabe disso. O pastor que tiver poder para fazer a igreja crescer, não sei o quê, é um falso pastor. Está escrito na Bíblia isso. Nenhum pastor tem capacidade de ser pastor. Como diz Paulo, quem é suficiente para estas coisas? Resposta: ninguém. Mas a nossa suficiência vem de Deus. Então, o pastor que não tiver a tristeza de saber que a sua igreja é quase 100% composta de falsos crentes, não é pastor verdadeiro. Esse pastor, ao mesmo tempo, tem o conforto da palavra de que Deus vai sustentá-lo e vai sustentar os seus eleitos, ainda que seja um, dois, dentro de qualquer igreja, ele vai sustentar. Então, é esse o conforto, irmãos. Eu também tenho insistido em afirmar aos irmãos que salvação é um milagre de ponta a ponta. É uma obra completa de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, determinada na eternidade. O Senhor soberano sobre a criação desde a eternidade foi quem escolheu. É o Pai quem elegeu desde a eternidade. É o Pai quem justificou e adotou através de Jesus Cristo, seu Filho. É o Espírito Santo que, pelo poder dado, a incumbência dada pelo Pai e pelo Filho, hoje
comanda a igreja, a sua igreja, e santifica e leva esses irmãos no seu poder, que Ele é Deus do mesmo jeito. É o Espírito Santo, irmãos. É Ele quem escolhe, é Ele quem justifica, é Ele quem adota como irmão, é Ele quem santifica, e é Ele quem glorificará no último dia, dizendo: vinde benditos do meu Pai para a direita, e de malditos para o fogo do inferno. A nossa única participação nessa história toda é obedecer. O eleito obedecerá. O eleito, um pastor, por exemplo, chamado para ser pastor, ele sabe que não tem condição de ser pastor coisa nenhuma. Mas ele sabe que o Deus que chamou e separou para essa missão vai conduzi-lo por cima de pau e pedra. Mesmo com irmãos falsos, infiéis, traidores, que nem Paulo, coitado, chora tanto. Além de tudo que eu sofro nesse mundo, pesa sobre mim ainda a responsabilidade que eu tenho pelas igrejas. Paulo dizia isso, ele era um apóstolo. Eu não sou, minha igreja é essa aqui. Já fui convidado para outras igrejas, já disse para os irmãos, a minha resposta foi: nem pensar, a minha igreja é essa aqui. Até me botarem para fora. Parece que não está muito distante disso não. Muito bem, irmãos, então olha só, irmãos. Olha só. É o Senhor Deus quem chama um povo e separa esse povo. Não está escrito aqui na lei. Não foi Ele que escolheu através de Jacó. Em Abraão, Isaac, em Jacó Ele construiu uma família poderosa. No Egito, como chocadeira, foi Deus quem criou o Egito e deu aquele poder para que fosse uma espécie de chocadeira para ali Deus formar o seu povo como escravos. Depois chamou Moisés, o príncipe do Egito, que fugiu, covarde. Mas Deus chamou: vá tirar meu povo de lá. Eu não posso, vá, sujeito. Eu não estou dizendo para ir, mas eu não posso, não tenho condição. Tem, eu estou mandando ir, vá. E ele foi, coitado. Sofreu, reclamou de Deus. Durante o caminho chegou a dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Ele sabia que não tinha condição. Ele sabia que não tinha condição. Irmãos, até o Senhor Jesus chegou a declarar: Pai, afasta de mim esse cálice. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu não tenho condição desse negócio não. Mas faça-se a tua vontade e não a minha. Ficou claro nessas palavras de Jesus que naquele momento a vontade dele não era igual à do Pai. A Trindade determinou na santidade na eternidade que ele deveria morrer numa cruz. Mas na hora de morrer na cruz, qual era o medo dele? Era a cruz? Era não. Quantas pessoas eram crucificadas naqueles tempos? Inclusive tinha dois ao lado dele. Um do lado do outro. Era não. O que era que ele está dizendo? Eu não posso. É aguentar a tua ira, meu Pai. Eu não posso aguentar a tua ira por causa dos pecados do mundo. Tudo sobre mim. Afasta de mim esse cálice. Cálice de quê? Cálice da ira. Está lá na lei. Até Jesus. Até Jesus sofreu diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, como eu quis te agasalhar, como a galinha faz com os pintinhos, mas tu mataste teus profetas. Até Jesus fracassou, digamos assim, na função dele de pastor. Passou 3 anos de ministério, ressuscitando mortos, curando enfermos, expelindo demônios, parando o vento, parando o mar. Tudo que se imaginar, o homem fez no seu período como evangelista, digamos assim, aqui na terra. Deixou 120 convertidos. Pense no missionário fraco nos dias de hoje. Pois é, isso é o que a Bíblia diz. Sabe essas igrejas de Paulo, Pedro, não sei quem aí, que as pessoas acham que isso era igreja... Era não, isso era igreja de 6 a 12 pessoas. Quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou 12 pessoas. Até esse número 12 está lá, 12 pessoas. Não tinha uma igreja com 50 membros, é muito raro. Talvez tivesse em Jerusalém, se fosse o caso, em Roma, se fosse o caso. Mas a maior parte das igrejas daquela época era assim, irmãos, era uma dezena de pessoas de olho em olho. Aí hoje as igrejas tudo é 5, 10, 15 mil, 200 mil, não sei quanto. Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Não bate com o que está escrito na Bíblia. Pastor é tudo famoso, poderoso, querido, ovacionado em todo canto. Tem coisa errada aí. Jesus disse que eles serão maltratados por todo mundo, inclusive pelos da própria família. Está escrito aqui. O que está errado aí? É a palavra de Jesus. Deve ser.
Isso era naquele tempo. Eu vivo dizendo para vocês aqui, irmãos, pastor poderoso, pastor famoso, pastor querido, pastor idolatrado pela igreja é um falso pastor, sem nenhuma dúvida. Então, irmãos, nesses versículos que nós lemos, nós podemos ver que Deus escolhe e chama um povo, separa esse povo e lhes dá um conjunto detalhado de leis. Lemos aqui um pedacinho. Um conjunto detalhado de leis que expressam a sua vontade conforme ele mandou que Moisés escrevesse a lei. A vontade dele, Deus. A vontade dele, Deus. Escreve aí, Moisés. Além de dar os 10 mandamentos nas 2 tábuas da lei, que era a base ética de toda a lei, ele destrinchou essa lei. Para quê? Para que esse povo eleito e separado fosse santo, como ele, Deus, era santo. Como nós lemos no versículo 26 aqui, ser-me-eis santos, é esse o objetivo do negócio, no final das contas. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-os dos povos para serdes meus. Irmãos, como pode então um povo dito crente, membro de igreja, como pode um povo dito eleito agir como um ateu praticamente? Eu já disse, dando mais valor ao rei Momo do que ao rei Deus. Como pode um crente agir como se Deus não tivesse poder nenhum, autoridade nenhuma sobre a sua vida? Ou como apóstatas, desconsiderando totalmente a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a vontade revelada de Deus na sua palavra. Ou como idólatras, seguindo outros deuses que ele mesmo cria. Meu carro, minha casa, minha família, meus títulos, meu emprego, meus amigos. Ora, irmãos, como Deus é onisciente, como ele já sabia que o povo era desobediente, pecador, infiel, a sua lei já contempla punições severíssimas para o caso de infidelidade. Um dia desse eu falei aqui, está em Levítico, está em Deuteronômio, que Deus diz: bênção em caso de obediência, maldição em caso de desobediência. Aí ele coloca as bênçãos advindas da obediência, 10, 12 versículos. Aí ele coloca as maldições naturalmente advindas da desobediência, 50 versículos. Por quê? Por quê? Ele insistiu mais nas maldições, porque ele sabe que ele estava falando para pecador, que a tendência normal dele é essa. Então, irmãos queridos, entre essas punições está a pena de morte. Quem pensar que pena de morte nos países aí, que tem, Estados Unidos, alguns estados, outros países aí, Indonésia, ou seja lá quem for, quem pensar que pena de morte está contra Deus não entende nada da Bíblia. Pena de morte quem instituiu foi Deus, e nunca desinstituiu, desinstituiu. Quem foi que mudou isso? O povo que não tem Deus, não tem Bíblia, não tem nada. A sociedade não pode, ninguém pode matar. Quem disse isso? Foi Deus que mandou matar. Foi Deus que mandou matar aqueles que prejudicam a sociedade. Que sociedade? A sociedade dele. O povo que ele elegeu. Essa ordem aqui é para Israel. O mundo está onde? No maligno. Então o mundo não obedece a Deus. Quem era para obedecer? A igreja. Quem era para obedecer? Israel. Israel obedeceu? Não. Depois de Jesus, quem era para obedecer? A igreja. A igreja obedece? Não. Vai ser assim até Jesus voltar. E um pastor que for verdadeiro vai chamar a atenção disso na sua igreja em todas as oportunidades, todas. Não é uma sim, de vez em quando, só para mostrar que eu vou endurecer aqui. A pregação do pastor hoje foi muito dura. Adiantou para aqui aquilo? Nada, faz parte do espetáculo, só isso. De vez em quando eu tenho que dar uma cacetada no povo aqui para dizer que o pastor hoje pegou pesado. Eu já ouvi quantas vezes isso.
Foi mesmo? Foi. Quem foi que ele pregou? Nem isso a pessoa sabe. Rapaz, sabe que eu não sei? Pois é, mas hoje ele pegou pesado lá. Faz parte do espetáculo. Então, irmãos, olhem só. Como nós lemos aqui nos versículos de 1 a 6, há a pena de morte específica para o caso de idolatria. E mais específica ainda para o caso de adoração a Moloque, em cujo altar eram sacrificadas as crianças. Israel fez isso muitas e muitas vezes. Todo o versículo que nós lemos de 1 a 6, sai específico buscar feiticeiros, deuses, como Moloque. Ele cita 2 vezes Moloque aqui nos versículos. Quando alguém virasse aos necromantes, o que é necromancia? Culto aos mortos. Aos feiticeiros, quem é feiticeiro? Aqueles que faz feitiço, adivinha as coisas e tudo. Isso existe, sempre existiu. Está aqui Deus proibindo dentro do seu povo de Israel. Isso sempre existiu. Quem pensar esse negócio de feitiçaria, isso é besteira. É besteira é você que não sabe de nada. Existe feitiçaria, existe bruxaria, existe tudo isso. E tem efeito, ainda tem mais essa. Não tem efeito no povo de Deus. Se esse povo de Deus estiver em plena obediência às leis de Deus. Aí fique sem medo. Mas se você estiver fora do caminho, inclusive, vai pegar em você o feitiço, sim. Deus vai tripudiar em cima de você através de um feitiço, de um demônio desse aí, até você se arrepender e voltar. É assim que está na Bíblia. Então, irmãos, olha só. Nós vemos aqui de 1 a 6 esse pecado específico da idolatria. Depois, irmão, do 7, aliás, do 9, nós vimos aqui até o 8, não foi? Foi, do 1 ao 8. Depois do 9 até o 27, ele cita 13 pecados nesses versículos, todos eles, de alguma forma, associados à prostituição, de alguma forma, todos eles relacionados a adultério, cuja pena de morte para esses pecados, 13, se eu não me engano, é a pena de morte. Adultério, prostituição, todos esses versículos. Então Deus sabia para quem ele estava escrevendo, era para um povo pecador, dado naturalmente a essas coisas. A pena de morte é determinada pelo Senhor Deus. Mata esse camarada. E mais, se vocês souberem que está acontecendo isso e não matarem esse camarada, eu virei contra esse homem que não tomou a providência e acabarei com ele e sua família também. Isso está escrito em Ezequiel sobre os pastores. Se você souber que o camarada está em pecado e chamar a atenção dele, eu virei contra ele, mas você estará coberto, porque você chamou a atenção. Mas se você viu o irmão que está em pecado e não lhe chamar a atenção, eu cobrarei o sangue dele de você. Isso está escrito, irmãos. Porém, como já disse, irmãos, estudando a vida dos heróis da Bíblia, esses heróis da Bíblia que a gente santifica e idolatra, que nem a Igreja Católica nos ensinou, Davi e Salomão, ai, não tem coisa mais linda. Como dizem os campinenses, ô corra linda, olha Davi e Salomão. Nós podemos ver que exatamente Davi e Salomão, um dos mais poderosos, idolatrados pela igreja, inclusive evangélica, cometeram esses pecados. Tanto a idolatria quanto o adultério. Todos dois. E Deus não lhes aplicou a pena de morte. Salomão chegou ao absurdo de fazer altares para Moloque, esse Deus citado aqui, no qual eram sacrificadas crianças. Salomão chegou a construir templo para esse Moloque por causa das suas mulheres. Diz lá o texto que ele construiu templo para todos os deuses das suas mulheres. Esse mesmo citado na Bíblia que Moloque, pois é, Salomão chegou a fazer templo para esse Moloque. Mas Deus foi longânimo com os seus eleitos e os santificou, mesmo que a duras tribulações passaram o cão, como a gente diz, tanto Davi como Salomão. E Deus disse a Salomão: por amor ao meu servo Davi, eu não acabo com o povo agora na sua gestão, seu Salomão.
Mas assim que o seu filho assumir, eu dividirei o povo e destruirei. E fez isso mesmo. Quando Roboão assumiu, Deus dividiu o povo, 10 tribos para o norte, sob o poder de Roboão, e 2 tribos para o sul. Por quê? Uma das tribos era Judá, a tribo da qual viria o Messias. Deus acabou com as 10 tribos do norte, todas, acabou com todas. Ficaram as 2 tribos, especialmente Judá, porque é dali que viria o filho de Davi. Davi, o filho de Davi. O Messias prometido lá em Eva, lá em Abraão. Então, irmãos, nós lemos esses relatos bíblicos terríveis que tem aqui na vida de Davi, de todo mundo, de Salomão. O livro de Eclesiastes, Salomão conta como a sua vida foi uma bagaceira, afastado de Deus. E Deus teve misericórdia desse homem e não aplicou a ele a pena de morte, como ele aplicou, por exemplo, ao rei Acabe. E a sua mulher terrível, Jezabel, comida por cachorros. Então, irmãos, nós lemos esses relatos terríveis aqui e normalmente achamos que nós não temos nada com isso, não. Nessa parte aí a gente não tem nada, a gente só tem parte na bênção. Onde eles foram abençoados, então eu quero essa bênção para mim. Mas onde aconteceu as coisas mais terríveis, como eles comerem os próprios filhos, Deus fez isso em mais de uma ocasião. O povo dele, o povo santo, o povo separado, o povo de Israel, comeu os próprios filhos. Deus lhe mandou uma fome tão terrível que eles tiveram que comer os próprios filhos. Pois é, essa parte não é para nós, não. É para nós sim. Nós achamos que não, por quê? Porque, oxente, pastor, como se diz aqui na Paraíba, oxente, pastor, nós não consultamos necromantes nem feiticeiros. A lei de Deus está dizendo aí que é para quem consultar necromantes e feiticeiros. Nós não consultamos nem necromantes nem feiticeiros. Será que não? Será que os que andam de igreja em busca de profetas e adivinhos poderosos que vão dizer o que eis que te digo, irmão? Será que os que andam atrás desse tipo de baboseira, em busca de falsos profetas, adivinhadores, em tudo que é canal de televisão, em tudo quanto é reunião de igreja que tem reunião de oração poderosa, não sei o quê, será que esses irmãos não estão fazendo a mesma coisa? Procurando adivinhadores, necromantes, pessoas que recebem revelações. Irmãos, eu vi uma igreja em que uma pessoa dita profeta no púlpito estava revelando para a igreja o que Satanás tinha revelado a ela, para ela dizer à igreja. Eu digo, mas meu Deus, e o povo adorando aquilo. Que homem poderoso. Ele está dizendo para nós o que Satanás disse a ele para transmitir à igreja. E mas como é que pode um negócio desse? E esse povo está dizendo que isso é um profeta. O profeta vai dizer o que Deus disse e não o que Satanás disse. Então, nós não consultamos necromante, não? Consulta sim. Consulta sim. Você quando sabe que tem um culto não sei onde, que tem uma pessoa poderosa lá, e adivinha, que faz profecia, você vai lá, feito um abestado. Está consultando necromante sim. E merecia a pena de morte. Ah, pastor, mas nós não sacrificamos filhos a Moloque, como ele diz aqui especificamente, aqueles que sacrificam filhos a Moloque no altar de Moloque. Nós não fazemos isso não, pastor. Será que não? Será que não, irmãos? Será que aqueles que deixam seus filhos serem dominados por um smartphone, por demônios claros, dentro de um bichinho desse, nas mãos do menino 24 horas por dia, será que nós não estamos sacrificando nossos filhos a Moloque? Meninos que ficam incapacitados de obedecer, meninos que ficam incapacitados de se concentrar para estudar o que ele tem que estudar, meninos que ficam totalmente avessos à Bíblia ou a qualquer coisa que leve à disciplina, à obediência, meninos incapacitados a se concentrar para fazer qualquer coisa útil.
Será que os pais não estão sacrificando seus filhos no altar de Moloque? Ah, pastor, mas nós não adulteramos. Será que não? Será que aqueles que priorizam as suas vontades individuais, egoístas, sem a menor consideração com o seu cônjuge, com as necessidades do seu cônjuge, sejam necessidades de qualquer espécie, como necessidades materiais, sociais, sexuais, necessidades psicológicas, necessidades espirituais, será que não estão adulterando? Irmãos, em todos esses casos citados aqui, claramente a vontade de Deus revelada na sua palavra está sendo desconsiderada. Em todos esses casos aqui, os infratores agem como ateus, agem como se não existisse Deus, agem em franca desobediência à palavra de Deus, mas domingo estão na igreja porque eu sou crente. Na verdade, agem como apóstatas, aquele que até sabe da palavra, mas desconsidera essa palavra. Ou agem como idólatras, criando uns ídolos seus, pessoais, e o primeiro é ele mesmo, egolatria. Eu não admito, eu não posso, eu não faço, eu não sei o quê. Preste atenção, irmãos. Aos eleitos chamados e separados pelo Senhor Deus, adotados por Ele em Cristo Jesus, em santificação pelo Espírito Santo, isso não é opcional. Essa santificação não é opcional. Ela faz parte do pacote da salvação. Salvação é pela graça, sim. É operada em nós e através de nós no poder do Espírito Santo, sim. Mas é através de nós. Sem a nossa agência, isso não é feito. Essa santificação não é processada, porque não há santificação no vácuo e nada. Ele ordena que sejamos santos, sabendo que isso é uma impossibilidade. No que depender de nós, isso é uma impossibilidade. Pecadores, miseráveis. Pois é, mas aqueles que Ele chamou e separou e adotou e justificou no sangue de Cristo, Ele vai santificar no poder do Espírito Santo. Mas Ele vai como? Em nós e através de nós. Nós somos os agentes dessa santificação. Como é que se dá esse agir? Em obediência à lei que Ele mesmo já deixou escrita aqui para a gente seguir. Não pode ser diferente disso. Irmãos, esse é um desígnio de Deus, como Ele revela na sua palavra. Lemos aqui. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Versículo 24. Nós não lemos, mas está aqui no pacote. E para nos manter separados, distintos de todos os povos da terra, exatamente para isso Ele nos deu uma lei totalmente direcionada a esse agir em santidade no Velho Testamento até chegar o Messias. Como Paulo diz aos Gálatas, a lei serviu de aio, que é aio, guia, babá, professor, tutor, preceptor, alguém que está ensinando outro alguém que não sabe. Pois é, ele está ensinando até chegar o Messias. É para isso que existe o Velho Testamento. Ele diz isso para que nós sejamos santos como Ele é santo. É para isso que tem essa lei. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. É essa a ordem, não é opcional. Eu sou o Senhor que vos santifico. Versículo 8 que lemos aqui. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Aí eu insisto em lembrar os irmãos, como é que eu vou guardar esses mandamentos sem saber? E como é que eu vou saber desses mandamentos para os cumprir? Só há um jeito: estudando. Estudando, mas ainda com o ensino de um pastor.
É assim que Deus determinou. No Velho Testamento tinha os sacerdotes para ensinar o povo. Esses sacerdotes traíram o Senhor, ele levantou os profetas para ensinar o povo. Até chegar o Senhor Jesus, veio o Senhor Jesus, passou 3 anos ensinando o povo, e o povo não estava nem aí para o que ele ensinava. Você vê isso claramente lá em Mateus, ou em qualquer outro evangelho, que diz que Jesus pregava o evangelho e ensinava, e curava todo tipo de doentes, expelindo demônios e tal. Aí está escrito lá. E o povo de todo lugar, inclusive da além do Jordão, vinha procurá-lo, trazendo toda sorte de doentes, endemoniados e os cambal. Por que é que procuravam o Senhor Jesus? A sua fama cresceu para todo canto. Porque ele curava, expelia demônios e fazia milagres. Não está escrito lá que o povo o procurava pelo evangelho que ele pregava e ensinava. Ele disse várias vezes: eu sei que vocês não creem em mim. Vocês me procuram só porque eu faço milagres, só porque eu lhes dei pão. Jesus disse isso, irmãos. Sabe quem era esse profeta Jesus? Esse rabino Jesus? Deus. Que consideração o povo teve com esse Deus? Nenhuma. Esse Deus não era a palavra? Era e é a mesma palavra que está aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é Jesus. É a palavra que disse: haja luz. Que consideração eu tenho por essa palavra? Nenhuma. Eu apenas leio de vez em quando, cito um versículo e tal, venho para a igreja de domingo. A ponto de não vir para a igreja porque hoje é carnaval. Mas não tem carnaval esse ano. Sim, mas assim mesmo eu já estou acostumado a não ir, eu não vou. Não vou para quê? Irmãos queridos, vocês percebem a gravidade da coisa? Vocês percebem como o ensino da Bíblia é diferente do que a gente escuta em qualquer igreja? Deus ordena que sejamos santos. Ele não sugere, não. Ele ordena. E é Ele mesmo quem nos dá condição para sermos santos, porque Ele mesmo nos disse o que é que nós temos que fazer para sermos santos, e Ele mesmo coloca em nós o poder do Espírito Santo para que nós possamos lutar contra as potestades do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra o diabo. Paulo escreve claramente lá em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 em diante. Deus faz isso para que guardemos os seus estatutos, tudo segundo a sua própria palavra revelada. Percebem, irmãos, a maravilhosa graça de Deus nessa história da salvação, que é vendida nas igrejas tão barata e tão banal que é fútil. Todo mundo pensa que é salvo, ele só não sabe de que ele é salvo. Então, em tudo nós dependemos do poder e da graça do nosso Deus. Como ensina o Senhor Jesus aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Ele estava ali falando com os seus discípulos, ele já estava no ambiente da ceia. Capítulos 13, 14, 15, 16, 17, ele já estava no ambiente da ceia com seus 12 discípulos, só eles 12, não tinha mais ninguém ali presente. E ele disse: isso sem mim nada podeis fazer. Ele está falando na parábola da videira. Eu sou a videira, o tronco, vocês são os galhos, e o meu pai é o agricultor. O galho que permanecer em mim, esse ele vai cuidar, vai irrigar, vai podar e vai dar fruto. O que não permanecer em mim será cortado, lançado no fogo. Como ensina Paulo aos Filipenses, Deus é quem efetua em nós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Não é a nossa vontadezinha egoísta. Filipenses 2,13. Como ensina Pedro aos crentes da dispersão, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. 1 Pedro 1,5. Que maravilha, irmãos, em tudo nós dependemos da graça e do poder de Deus para a nossa salvação, santificação e, por fim, glorificação. É um povo que Deus elegeu, separou. Pois é, irmãos,
esse povo vai andar como um povo separado dentro desse mundo desgraçado e amaldiçoado pelo próprio Deus, entregue a Satanás pelo próprio Deus. É assim que está escrito na Bíblia. Mas os seus ele tirará, ele separará. Separado por ele, para ele, com a missão. Agora vocês vão ser luz, ó, a lâminazinha de fogo de uma vela. Vocês vão ser luz nesse mundo trevoso, nesse mundo de trevas. Como é que vocês vão ser luz nesse mundo de trevas? Qual é a luz que vocês vão irradiar? A luz da palavra. Quem é a palavra? Cristo. Eu sou a luz do mundo. Aí, antes de ir embora, disse para os seus apóstolos: vocês agora são a luz do mundo. Fazei discípulos. Ele é o nosso Deus. Nós somos o seu povo, como ele disse aqui. Irmãos queridos, há uma relação pactual. O pacto de Deus é eterno, ele é Deus. Há uma relação pactual. Há uma relação de identidade. No caso de Jesus, há uma relação orgânica. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Há uma relação orgânica. Porém, nós precisamos notar que só conseguimos nos identificar como povo de Deus quando ele se identifica como nosso Deus, primeiro. Eu sou o seu Deus. Vocês são o meu povo. Que povo? Que desconsidera esse Deus por causa do feriado de não sei o quê? Que chega na igreja a hora que bem entende, num dia chamado dia de culto. Culto a quem? A Deus. Que Deus? Que Deus é esse seu? Sabe o que é que vale esse seu Deus? Nada. Nada. Tanto que você não tem o menor temor a Ele, não tem o menor respeito, não tem o desejo de honrá-lo. Não. Para lá. Isso chama-se, essa expressão, isso chama-se muxoxo. A Bíblia tem essa palavra. O que é muxoxo? É um gesto que a gente faz indicando que alguma coisa não tem valor nenhum. Isso aí é o tal do mais. Quando eu estou chamando a atenção no gabinete, irmão, isso aqui, pastor, mais. Pois é. Esse mais aí quer dizer, essa palavra não vale nada, pastor. Eu vou cumprir isso. Esse mais quer dizer isso. Toda vez que eu estou chamando a atenção de um irmão e mostrando na Bíblia, ele diz, sim, pastor, mais. Peraí. Tem mais nenhum, não. Tem mais nenhum, não. A Bíblia está dizendo isso. Ou você vai fazer ou não vai fazer. Ou você vai se esforçar para fazer, fortalecido no Senhor e na força do seu poder, como está escrito em Efésios 6,10, ou não. Pastor, mais, pronto. Prevaleceu mais. Tem mais o que fazer aqui no meu gabinete. Atenção, irmãos, eu não sou uma vírgula mais santo do que qualquer irmão desses que eu repreendo lá dentro. Eu não sou uma vírgula mais santo do que os irmãos que eu chamo a atenção aqui em toda a aula. Mas a graça de Deus, pelo chamado, pela separação, pela missão, é disso que eu dependo. Se os irmãos soubessem o significado do sacrifício de um pastor, os irmãos orariam constantemente pelo seu pastor, como está escrito na Bíblia. Mas não, eu só quero o pastor para me dizer coisa boa. Irmãos queridos, prestem atenção, irmãos. Quando lemos trechos como estes aqui de Levítico, dizendo sobre a pena de morte clara em alguns pecados, isso aqui foi dirigido ao povo de Deus, não foi ao Egito, não. Não foi à Assíria, não. Não foi a Síria ou a Etiópia, quem quer que seja. Foi dirigida a Israel, esse povo chamado e separado, que Deus disse, eu sou o seu Deus, vocês serão o meu povo. Mas tem um detalhe, se não cumprirem a minha lei, vai acontecer isso. E aconteceu.
Não está aqui o relato para a gente ver? Por que esse relato não tem nenhum impacto na nossa vida? Isso foi lá em Israel. Esse Deus lá do Velho Testamento era outro Deus brabo. O Deus do Novo Testamento é Jesus, graça é só graça. Vem, Jesus, vem que eu quero te abençoar. É só graça, pastor. Esse Deus do Velho Testamento é outro. Não, irmãos. Jesus, o meigo e doce Jesus, é muito mais duro do que a própria lei lá do Velho Testamento. Por exemplo, está escrito: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão já o matou. É muito mais severo. No Velho Testamento era só se matar a si mesmo. Jesus, o meigo e doce, é muito mais severo. Está escrito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar com olhar impuro para a mulher do seu próximo, já adulterou. Na lei era só se realmente o cara se deitasse com a mulher do outro. No meigo e doce Jesus, basta você pensar. Estão vendo? Como Jesus é muito mais duro do que a própria lei. Eu vim cumprir a lei. Ninguém é capaz de cumprir essa lei. Eu vim cumprir a lei, porque a lei sou eu. Então, irmãos, prestem atenção. Ficamos assombrados com a grande quantidade de pecados puníveis com a pena de morte. Aqui tem 13, 14, 15, sei lá quantos, só nesse pedaço que a gente leu aqui. Mas acontece que este não deve ser o foco principal do nosso temor. Eu não vou temer por causa da pena de morte. Eu não vou temer simplesmente pelo que Deus pode me fazer, conforme a lei. Olha o versículo 3 que nós lemos. Voltar-me-ei contra este homem e o eliminarei do meio do seu povo. Por quê? Porquanto deu de seus filhos a Moloque. O que aconteceu? Ele ter feito isso, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Então, irmãos, prestem atenção. Prestem atenção. Ter medo da pena imposta pelo Senhor Deus, ter medo da consequência, não é o foco principal que deve ser do crente. O foco principal é não profanar o nome do Senhor. Cadê que eu joguei agora aqui? Não profanar o nome do Senhor. Não contaminar o seu santo templo, não profanar o seu nome. A pena é uma consequência, inclusive natural. Ou seja, o problema maior que devemos enxergar aqui não é a aplicação da pena de morte. É pena de morte? Isso não pode pena de morte. Meu amigo, muito pior do que a pena de morte é o que você fez para dar causa à pena de morte. Eu vi aquela palhaçada na época que aquele brasileiro foi apanhado na Indonésia com uma prancha cheia de cocaína, a ponto do presidente da República mandar um ofício para o presidente lá do país pedindo compaixão, não matar aquele brasileiro. Irmãos, se eu fosse o presidente daquele país, eu teria respondido: que porcaria de presidente você é, que jurou cumprir a Constituição, você sabe disso, e agora você está pedindo para mim descumprir a minha Constituição. Nela está escrito a pena de morte. Que porcaria de presidente você é, seu vira-lata. Pois é, irmãos, o nosso presidente teve a... Isso é um absurdo, de mandar uma carta para um presidente de uma república pedindo para o cara descumprir a lei que ele jurou cumprir. Pode um negócio desse? Lá não tem pena de morte? Tem. Esse animal daqui do Brasil que foi com a prancha cheia de entorpecente não sabia que lá, se ele fosse apanhado, ele seria morto? Sabia. Então está tudo certo. Foi apanhado com a prancha cheia de... vai morrer. Se a mãe dele fosse uma mulher crente, ela ia dizer: Senhor, eu te dou graças.
Eu te dou graças porque o Senhor está cumprindo a sua palavra. Infelizmente é o meu filho, estou sofrendo e tal, mas o Senhor está cumprindo a sua palavra. Só que, irmãos, repito, nós não temos que ficar com medo da morte, da pena de morte, como consequência. Nós temos que ficar com medo do que deu causa a essa pena de morte, que é profanar o nome do Senhor. Que é desrespeitar esse Senhor, considerar esse Senhor nada, ninguém, mesmo dizendo que é crente. Pois é, Israel era assim, a igreja também. Então, meus filhos, prestem atenção. É certo que devemos temer e tremer diante das promessas do justo juízo de Deus, sem nenhuma dúvida. Como a pena de morte, por exemplo, que ele instituiu aqui. Mas há um motivo que deve nos causar muito maior temor e tremor. Esse motivo é quando nós discernimos qual a raiz do problema. O que foi que nós fizemos para receber essa pena de morte do Senhor? Nós profanamos o seu nome. Nós contaminamos o seu santo templo. Quem é o seu santo templo? É a igreja aqui de 13 de maio? Não, eu mesmo. O templo do Espírito sou eu. Como Paulo diz aos Coríntios, como é que vocês vão entregar o corpo de vocês à prostituição, que era uma realidade muito grande na igreja de Corinto, sabendo que esse corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Paulo sabia o que quer dizer isso aqui, profanando o templo do Senhor, contaminando o seu santo templo. Quando compreendemos, irmãos, a relação de identidade com o Deus Santo que nos escolheu e nos separou para sermos o seu povo, quando nós compreendemos o caráter santo do Deus que nos chamou e nos separou, isso deve ser o fator orientador das nossas motivações e não o simples medo das consequências do que fizermos. Nós precisamos entender isso, esse caráter, para que sejamos santos como Ele é santo e não apenas para escapar do seu justo juízo. Davi cometeu um pecado certa vez, mandou fazer lá um censo para mostrar minha grande Israel, a que tamanho chegou, e Deus o castigou por causa disso e ainda colocou para ele 3 opções de castigo. 2 opções seriam castigos infligidos por outros povos, por outro rei ou por alguma coisa. E uma opção era o próprio Deus mandar uma mortandade sobre o povo, que fosse. Ele disse: Senhor, eu fico com a opção que é o Senhor mesmo que vai dar o juízo, porque eu sei que o Senhor é justo. Os homens não. Então eu prefiro o seu juízo, ainda que seja a mortandade em Israel, porque o Senhor é justo. Eu não tenho medo do juízo de Deus, eu tenho medo de profanar o nome de Deus, aí eu tenho medo. Mas o juízo é consequência normal. Então, irmãos queridos, repito, é claro que devemos temer o justo juízo de Deus, entendendo que Ele é justo, mas não pode haver outra motivação maior na vida de um salvo, chamado e separado por Deus, do que buscar a santidade, a ponto de refletir a santidade de Deus, para louvor da sua glória. Foi para isso que Ele nos deu tudo isso. Irmãos, o texto que lemos foi dirigido originalmente a Israel. Em princípio não tem nada a ver com isso. Era uma realidade deles lá, socio-religiosa, geográfica, política. Isso era uma realidade deles lá. A nossa realidade é outra. Viemos em João Pessoa, país democrático, vai para onde quer, faz o que quer. A realidade é outra, irmãos. O contexto sociocultural e religioso é totalmente diferente do nosso. Mas em seu aspecto moral e ético, é 100% aplicado a nós em qualquer contexto, em qualquer época.
Aqui está falando do Deus Todo-Poderoso ordenando aos seus eleitos e separados como é que eles devem viver e o que acontecerá se eles não viverem, se eles não fizerem. Ele aplicou a pena de morte a Davi e a Salomão? Não. Mas eles passaram o cão. E Deus faz o que Ele quiser com quem quiser. Já disse para vocês, Sara riu quando Deus disse que ela ia ser mãe. Riu. E ainda mentiu. Quando eu disse, por que você está rindo? Ri não, riu sim senhora. Riu sim senhora. Não foi castigada. Zacarias, pai de João Batista, riu quando o anjo do Senhor disse que Isabel ia dar à luz um filho. Ele riu. Não foi nem Deus que disse pessoalmente, foi um anjo. Ele riu. Foi castigado pelo anjo e ficou mudo até o dia em que foi apresentar o menino e dizer o nome dele é João. Por que Deus usou de um peso com Sara e outro com Zacarias, sacerdote? 2 pesos e 2 medidas? Não. Deus soberano, que faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, em quem quiser e quando quiser. Eu só tenho que entender os contextos. Só isso. Por isso, irmãos, assim como Deus admoesta e exorta a Israel, claramente, através de seus profetas, também admoesta a igreja, através de Paulo. Aos Romanos diz, considerai a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Juízo para a morte, digamos assim. Mas para contigo, ó igreja de Roma, para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Ó, a obediência. Doutra sorte, também serás cortado. Por que Paulo disse isso? Porque Jesus disse, lá na parábola da videira. Se não permanecer em mim e cuidado pelo meu Pai, e não der fruto, será cortado e lançado no fogo. Paulo não ensinou nada de novo, não. Ele ensinou que está na lei, o que Jesus repetiu. Romanos 11, 22. Então, irmãos, a aplicação moral e espiritual é a mesma e será até Jesus voltar. Lembra sim do justo juízo de Deus, mas em obediência ao desígnio de Deus, buscar diligentemente a santidade, conforme Ele nos revela e nos ordena na Sua palavra, porque Ele é o nosso Deus e nos declarou isso, e também nos declarou que nós somos o seu povo. Que Deus, pois, infunda, meta dentro de nós, cabeça e coração, temor e tremor, não somente por causa do seu justo juízo, com tribulações as mais diversas, inclusive morte por Covid, ou seja o que for, mas antes disso, pelo entendimento que Ele nos infunda temor e tremor diante da possibilidade de ofender a sua santidade com os nossos pecados, diante da possibilidade de contaminar o santuário do Espírito Santo, que somos nós, cada um de nós, diante da possibilidade de profanar o seu santo nome. Ao invés disso, pelo estudo diligente da palavra, e não tem outro jeito, rogar que Deus nos infunda coragem para esse estudo, confiança, profundo desejo de ser santos como Ele é santo, certos de que é Ele mesmo quem nos santifica, pela Sua palavra revelada, para que sejamos santos como Ele é santo, não por nós, mas para louvor da sua glória. Amém.